Olá, espero que tu estejas bem. Meu nome é professora Karina Artêncio e hoje eu estou aqui para conversar contigo sobre alguns artigos da Constituição Federal, tá bem? Os artigos da Constituição Federal, né, eles são organizados aí de forma que você possa interpretá-los e organizá-los, e isso é cobrado bastante em prova, né? Então, hoje nós vamos particularmente conversar sobre o artigo 18, né, 19, 20 aí da Constituição Federal, trazendo um aporte a respeito daquilo que mais cai, daqueles nuances que tu precisa saber aí com mais disposição, tá bem? Então, o capítulo que eu vou conversar contigo é sobre a administração político-administrativa. Tu vai ver que o Brasil, ele compreende União, Estado, DF, municípios, eles são autônomos, né? Nos termos da Constituição Federal, que a capital é Brasília, que a União pode ser composta por territórios, atualmente não temos nenhum, mas a União pode criar, assim como pode transformar esses territórios em estados ou reintegrar ao estado do qual ele foi criado. Então, lembrem-se que é sempre mediante lei complementar, tá bem? Os estados podem estar se incorporando, né, subdividindo, se desmembrando-se ou até mesmo se anexando a outros, tá bem? Para formarem novos estados ou territórios federais. E isso depende de aprovação, então, diretamente da população, mediante plebiscito, e do Congresso Nacional, aí, então, mediante lei complementar. Não esqueçam que nós estamos aqui sempre falando de lei complementar, né? Algo que se complementa, não é uma lei ordinária. Nós temos também a possibilidade de fusão, incorporação, criação, desmembramento de municípios. Só que quando a gente fala de municípios, nós temos algumas coisas aqui para cuidar, porque essa fusão, desmembramento, cisão, né? Criação, ela pode ser feita e ela vai ser feita por lei estadual dentro de um período determinado por lei complementar federal. Então, eu tenho uma lei complementar federal que determina um período em que, por lei estadual, os municípios podem se fundir, se incorporar, desmembrar ou até mesmo ser criados. Porém, isso depende de consulta prévia, mediante também plebiscito, às populações dos municípios que estão envolvidos nessa situação, certo? E para que eles possam, então, opinar através do plebiscito, deve haver a divulgação de estudos de viabilidade municipal que são apresentados e publicados aí para a população na forma da lei, tá bem? Existem algumas vedações, pessoal, em relação à União, Estados, DF, município, enquanto administração, que é estabelecer cultos, né, religiosos, ou criar igrejas, ou subvencioná-los, ou embaraçar até mesmo o funcionamento, ou manter com eles qualquer tipo de elo ou representação, né, dependência, aliança, enfim, salvo na forma da lei para a colaboração do interesse público, tá bem? Então, nós temos ainda como vedação para a União, Estados, DF e municípios a recusa em fé pública de documentos e também a criação de distinção entre brasileiros e preferências entre si, que corrobora muito lá com o princípio da imparcialidade que eu tenho lá no artigo 37 da Constituição Federal. Do artigo 20 em diante, até o artigo 36, tu vai ver que ele vai tratar da competência da União, do Estado, do DF, dos municípios, do território, em relação à organização político-administrativa, em relação às suas atribuições. Então, o artigo 20 vai dizer que são bens da União, né, aqueles que pertencem ou que vierem a ser atribuídos, as terras devolutas, né, que são indispensáveis, então aí a defesa das fronteiras, as fortificações militares, aquelas terras que são, então, aí, viáveis, né, e necessárias para a preservação ambiental. Lagos, rios e qualquer outras correntes de água, né, em terrenos do domínio da União e que banhem mais de um estado ou sirvam de limite entre outros países. Então, pertence à União, lagos, rios e qualquer outra corrente da água que banhe mais de um estado ou que façam divisa com limite entre outros países ou se estenda, né, para o território estrangeiros ou
dela venham, né? Provenham, então, do território estrangeiro, tá bem? Da mesma forma, pessoal, recursos naturais de plataforma continental, mar territorial, terrenos da marinha, né? Potenciais de energia hidráulica também, recursos minerais, cavidades naturais subterrâneas, sítios arqueológicos e pré-históricos aí, né? Se tá na tua cidade, na tua região, tem esses sítios arqueológicos, lá na minha tem. Né? Então, eles pertencem à União e as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas também aqui, tá? Então, isso tu tem que cuidar. Outro ponto importante em relação à União é a faixa, né? Então, ao longo das fronteiras terrestres, que é designada faixa de fronteira, que é a faixa até 150 metros de largura, tá bem? Que é considerada, então, fundamental para a defesa do território nacional e a sua ocupação e utilização só pode ser dada através de regulamento de lei, tá ok? Espero que tu tenha gostado desse nossa nossa rápida conversa do artigo 18 ao artigo 20 aí da Constituição Federal. Por favor, se inscreve aí no nosso canal, segue nós lá no Instagram, @professora Carina Artêncio, e até o próximo vídeo aí, um abraço, tchau, tchau.